Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cassiane Gondim, trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas e desenvolvimento de carreira. E do meu lado, Thiago Oliver, diretor de marketing, apaixonado por você e pelo tema de hoje. Hoje vamos falar sobre liderança. E um ouvinte maravilhosa mandou um áudio, a gente vai ouvir agora. Oi, Cassi. Oi, Ti. Eu sou a Ana, tudo bem com vocês? Fico feliz toda semana quando eu vejo a notificação do Spotify falando que tem mais um episódio que você precisa falar com a gente. Eu acredito que um tema importante seria desenvolvimento de líderes. Ficaria feliz se vocês pudessem falar um pouquinho desse tema. Beijão, abraços. Um abraço para Ana. Um beijo, minha amiga. Cassi, hoje muito se diz que estamos vivendo um apagão na liderança, que as empresas estão buscando, mas não estão encontrando líderes. Você concorda com essa afirmação? Existe um apagão na busca aí pelos líderes? Eu diria que existe uma preocupação crescente no desenvolvimento de soft skills, que são aquelas competências emocionais. E como o líder é um grande representante dessas características, a gente pode sim dizer que há, ou que pode estar havendo um apagão nessas competências emocionais, apesar de que esses são temas que a gente observa que muito tem se falado, Mas o que é que tem acontecido do meu ponto de vista? Algumas empresas, porque não tem um setor de gestão de pessoas forte, porque não tem um trabalho contínuo de desenvolvimento de pessoas e de carreira, acaba por promover excelentes executores, pessoas que tecnicamente são muito boas e esquecem de avaliar as competências relacionadas com as pessoas. Perfeito. Você está dizendo que nesse processo de promoção, para ser líder, as empresas às vezes elas não levam em consideração esse conjunto de competência, de soft skills que você acabou de dizer, não é que um líder precisa ter. Mas assim, será que todo mundo deseja ser um líder? Será que essa é uma necessidade de todos? Porque eu, quando eu me encontrei profissionalmente ali entre a educação e a gestão, eu comecei a olhar para esse lugar do líder, porque gosto de pessoas, porque me interesso pelas pessoas, e aí vislumbrei esse lugar que hoje eu ocupo de liderança na área do marketing, na área da gestão. Então, essas competências, elas precisam ser buscadas, tanto pela pessoa que quer, que deseja, como pela empresa, como você falou, através desse setor de gestão de pessoas, não só pelo setor de gestão de pessoas, mas pelo seu próprio líder também. Pode estimular você a desenvolver essas competências e habilidades. Perfeito. E infelizmente, aí eu queria fazer um chamamento aqui. Alguns líderes, donos de empresa, acabam priorizando algumas coisas e às vezes acabam promovendo pessoas que não têm um comportamento tão ético assim. Sim. Mas porque essa pessoa atinge certos resultados, consegue determinados lugares, acaba por se destacar. E mais importante do que o que é o resultado que essas pessoas alcançam, mais importante do que o que é o como. Como foi que ela conseguiu aqueles resultados? Ou seja, como é o dia a dia da liderança dela? Até porque, você está falando aí, vem à minha mente, um líder, ele precisa ser admirado. E como é que eu vou admirar um líder que pratica coisas não lícitas, Quando você fala aí o como ela chegou naquele lugar, foi passando por cima das pessoas, foi provocando problemas, Adoecimentos das pessoas. Que a gente acabou de falar agora da comunicação não violenta, do silêncio, isso, não foi isso? Do tratamento de silêncio. Então, assim, pensar nesse líder é muito importante. As organizações precisam se preocupar com isso. E aí, gente, é realmente um convite para o desenvolvimento de líderes que a Ana falou agora há pouco. Então, se a gente está preocupado com essa perspectiva de desenvolvimento dessas pessoas, a gente está preocupado com o aumento da complexidade com que ela consegue lidar no dia a dia.
Isso vai envolver tarefas e isso vai envolver pessoas. Então, desenvolvimento está diretamente ligado à complexidade. Quando a gente começa lá na faculdade, no primeiro semestre, a gente pensa, meu Deus, não vou dar conta disso. Quando a gente chega no último semestre, a gente olha para trás e fala, eu dei conta disso e de muito mais, e olha o tanto que eu estou preparada. No trabalho é da mesma forma. No início você tem uma perspectiva de que não vai dar conta, depois você vai dando conta de outras coisas, e quando você chega num determinado patamar de liderança, que você olha para trás, você percebe a quantidade de complexidade na qual você já consegue lidar e de que forma isso tem se apresentado. Você está falando aí, Cassie, mais uma vez, e eu estou aqui refletindo que esse líder, né, que desenvolve pessoas, ele é um revelador de talentos. Um bom líder, ele revela talentos, ele descobre pessoas que tenham esse perfil, né, um perfil para também ser líder. E quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, não necessariamente esse líder vai ocupar o lugar de liderança, mas todos nós precisamos ser líderes, líderes. Autoliderança. Autoliderança dentro do nosso trabalho, no nosso posto, no nosso lugar. Isso. E respeitar essas diferenças é muito importante. Esses dias, fazendo consultoria em uma das empresas que eu trabalho, uma moça chegou para mim e falou, eu tenho 3 meses sem dormir. Eu tenho 3 meses angustiada porque me colocaram numa posição de liderança e eu nunca quis. Pelo amor de Deus, ou a senhora me tira desse lugar ou eu vou pedir demissão do trabalho. Perfeito, não foi preparada para aquilo. E aí você causa um constrangimento. Um sofrimento psíquico. Que inclui a família dessa pessoa. E você está falando sobre isso, estou lembrando de uma situação que eu vivi muito parecida mesmo, assim, promovendo alguém e essa pessoa não conseguindo ocupar aquele espaço, porque a equipe fica esperando que você atenda às expectativas daquela função, porque existem expectativas sobre o líder. O líder vai direcionar, o líder vai conduzir, o líder vai orientar. Vai dar o exemplo. Perfeito. Ele tem que saber dominar o assunto, talvez ele não saiba os detalhes, ele não execute, mas a orientação precisa ser dada. A direção, o objetivo tem que estar claro. Então eu acho que às vezes as pessoas, né, como dissemos anteriormente, acabam promovendo excelentes executores e acabam esquecendo a parte mais importante, porque quando você se torna líder, você executa menos e gere mais. Então, se antes você era 80% executor e 20% gestor, quando você assume uma posição de liderança de fato, você é 20% executor e 80% gestor de pessoas. É como se todas as skills estivessem direcionadas para trabalhar com, pelas e para as pessoas. Eu posso dizer, então, que ser líder é ser especialista em gente. Eu acho também. Agora, Cassie, ser líder também tem a ver com cultura organizacional, não é? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. O que é uma cultura organizacional? Se a gente for olhar lá no conceito, a cultura organizacional é o conjunto de símbolos, normas, regras que diferenciam uma organização de outra organização. O clima organizacional, por sua vez, é como eu me sinto com relação a esse conjunto de normas, símbolos e regras. Por isso que um clima ele pode ser pesado, ele pode ser leve, ele pode ser satisfatório, ele pode ser insatisfatório. Quando a gente realiza a consultoria, a primeira coisa que a gente faz é a aplicação de uma pesquisa de clima, justamente para verificar aspectos da cultura e aspectos do dia a dia que vão envolver a liderança, a comunicação, entre outros. Então é a partir desse raio-x que a gente identifica como é o clima daquele lugar. E aí, em que pese isso que o Thiago acabou de falar, a liderança, eu diria que é 80% determinante desse clima. Perfeito. E aí, quando eu pego um relatório de pesquisa de clima e as pessoas estão insatisfeitas com aquele espaço, eu tenho certeza que isso está direcionado para os líderes. Não é que a culpa é desse líder, mas às vezes a direção do barco, não é? Ali o leme, a condução do processo está sendo feita de uma forma que, naquele momento, não está agradando a maioria das pessoas. Por isso que a gente precisa trabalhar de cima para baixo a questão da cultura organizacional e também do desenvolvimento do próprio líder. Porque existem diferentes níveis, né? Vamos dizer, uma empresa familiar. A gente tem o grande chefe, que é o dono da empresa, que ele está ali naquela posição. Se os outros líderes não estiverem sintonizados com este grande chefe, possa ser que haja um confronto
aí no processo da cultura organizacional. Então é importante que a gente avalie esses níveis e tente trabalhar em todos os níveis da liderança a cultura da organização. Isso. E olha como é importante isso que você está falando, Ti. Tem um grande líder e Narciso só gosta do que é espelho. Esse grande líder traz pessoas parecidas com ele? Sim. Essas pessoas parecidas com ele vai desenvolver sua liderança parecida com a dele. E se esse líder maior no futuro quer que os outros mudem sem que ele mude, simplesmente não é possível, porque aquelas pessoas ali foram dono da empresa. Trabalhadas. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para esse lugar. Então, poxa, eu quero que minha equipe já tomou um determinado patamar, minha empresa tomou um determinado patamar, agora eu quero que as coisas mudem. Mas as coisas só vão mudar se você mudar, meu anjo. Né? Sim. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de líderes, a primeira coisa que a gente precisa pensar é de que forma esses líderes que eu tenho hoje estão. A segunda coisa é aonde eu quero chegar. Eu primeiro olho para dentro, não é, Ti? Eu olho para saber quem são essas pessoas que estão comigo hoje e a gente pode utilizar diversas ferramentas de personalidade, de autoconhecimento. Eu, particularmente, quando estou fazendo desenvolvimento de líderes, trabalho com a metodologia DISC, que também é um teste que foi criado por um psicólogo e que vai mapear aí 4 macropersonalidades e a gente vai olhar para essa liderança a partir desse lugar, de identificar os perfis, perceber se essas pessoas estão alocadas realmente no local certo, como você acabou de falar, e então partir para um plano de desenvolvimento. Isso muda tudo, porque quando a gente consegue traçar perfis, a gente coloca as pessoas certas no lugar certo, o que vai trazer para esse líder resultado. Porque a liderança exige de você atitudes ou assumir compromissos maiores, né? Talvez a gente esteja falando aqui, ser líder é isso, é aquilo, parece fácil. Não é. Não é ser especialista de gente, não é fácil, porque a gente vai lidar com inúmeros tipos de pessoas, vai lidar com processos de todas as formas dentro da organização e principalmente precisa entregar resultados. E aí vem o líder administrar todas essas coisas, se mantendo emocionalmente saudável, tá certo? E conduzindo ali a cultura da organização. Então é muita coisa, não é pouca coisa. Para isso que é preciso desenvolvimento de líderes, o tema aqui do nosso podcast. Exatamente. Então, para que eu possa me desenvolver, eu preciso entender que eu preciso. Porque se eu acho que eu não preciso, eu não vou correr atrás de alguém para fazer isso. E talvez você que esteja nos ouvindo agora, esteja pensando, minha empresa não tem um setor de gestão de pessoas, eu não tenho alguém na minha empresa que possa fazer um processo de mentoria, de desenvolvimento comigo, mas eu quero te dizer que você pode buscar essas pessoas externamente, né? Buscar um mentor, buscar alguém que possa te acompanhar para desenvolver essas skills, alguém que possa te falar a verdade, mesmo que seja, ou inclusive que seja, uma verdade com amor, através da CNV que a gente falou no episódio anterior. Mas você precisa saber no que é que você precisa melhorar para que inclusive você possa ou ser promovido, sair de um processo de analista ou assistente para um processo de supervisão de gerência, que é algo que você fala sempre comigo, da importância dessa skill, e também do processo de você que já é líder se tornar um líder ainda melhor. Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, e a gente quer mandar um abraço aqui para todo mundo que está assistindo a gente aonde? Na TV SDP. Uau, que coisa maravilhosa, um abração para todo mundo. Eu quero perguntar a você, quais são as competências que você identifica em você que são competências de liderança? Você inspira pessoas, você motiva pessoas, você é um líder admirado. Como é que você se enxerga? Porque é muito importante isso que Cassie falou. Parte primeiro de como você se vê, para que você possa buscar desenvolver competências e habilidades que são necessárias. E isso é contínuo, né? A gente sempre fala de educação continuada. Se você deseja ser um líder, e ainda não é, e deseja ocupar esse lugar,
precisa desenvolver algumas competências que a gente vai trazer aqui agora para você. Exatamente. E a primeira competência é algo que você falou anteriormente, que é a capacidade de influenciar pessoas. A gente vai achar tudo sobre isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, né? E ele vai falar muito sobre isso e a perspectiva de influenciar as pessoas e convencê-las a cumprir suas tarefas, a fazer e alcançar objetivos que você também trouxe. Influenciar pessoas, Cassie, é uma responsabilidade. Tá? Então precisa de equilíbrio, né? Não, você falou, Narciso gosta do que é espelho. Cuidado. Se eu só quero trabalhar com gente parecida comigo... Uau! Que liderança é essa? O que é que você traz de novo? O que você traz de diferente? Porque um bom líder, ele vai construir um jogo onde as peças ali, que são os colaboradores, vão somar a sua liderança. Eu não posso ter servos. Não são servos que eu preciso. Eu preciso de pessoas que estejam ali construindo essa liderança juntamente comigo. Então eu preciso de humildade também. Eu preciso até para poder ouvir que eu errei em algum momento, né? E saber pedir desculpa, e saber ouvir a opinião contraditória, a opinião diferente. O líder, de fato, ele é o servidor. Quem serve é o líder. E, infelizmente, eu tenho observado que algumas pessoas pensam que quando chegarem ou quando chegam na posição de liderança, elas vão ter alguém para fazer tudo para elas, aí até favor pessoal, como você trouxe no episódio anterior. Então, nesse contexto, para pensar. O líder, ele é o servidor. O líder é a pessoa que se sacrifica para. O líder é aquela pessoa que ouve alguém dizer, olha, eu vou fazer isso por você. Sim. Olha, a empresa já me deu várias decepções, já me deu vários nãos, mas eu vou fazer isso aqui por você. Eu vou dobrar, eu vou chegar, enfim, mais cedo, eu vou sair mais tarde, eu vou fazer por causa de você. Isso é a capacidade, o poder da verdadeira influência. Perfeito. E é tênue esse limite entre ser advogado da empresa, representar a empresa para os seus liderados e representar seus liderados para a empresa. Verdade. É um detalhe tênue. E ele precisa ter esse jogo de cintura, né, para poder fazer os dois papéis. Defender os interesses do funcionário, também defender os interesses da empresa. Por isso que a gente sabe que o líder está numa posição muitas vezes achatada, né? Entre a liderança maior e entre ali as pessoas que estão na base daquela hierarquia. Então, é por isso que a gente tem falado bastante aqui nesse programa sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre desenvolvimento, porque a gente acredita que para que eu possa ocupar bem meu espaço, eu preciso me desenvolver constantemente. E um inimigo do desenvolvimento é o nosso ponto cego, né? Eu vou até colocar no plural os nossos pontos cegos, porque temos diversos. Sim. E é através de um processo terapêutico, é através de um processo de mentoria, é através de um processo de desenvolvimento que você vai perceber aquilo que você faz que não é tão legal e que precisa melhorar para que você possa ser um melhor líder. Cassie, eu estou um pouco assustado com o mercado, principalmente aqui, né, na nossa cidade, porque algumas empresas sempre me pedem uma indicação de alguém para funções de coordenação, de gestão, de gerência. E a gente tem se deparado cada vez mais com pessoas imaturas emocionalmente para poder liderar, que esse é um fator muito importante para não trazer para o pessoal, para agir de forma equilibrada, né, no processo de gestão. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Tem muita gente querendo ser líder, tem muita gente querendo mudar de função, mas as pessoas precisam entender que não é da noite para o dia, que só ter um diploma não me coloca nesse lugar. Por isso é tão importante o desenvolvimento pessoal e profissional, a busca pela excelência, pela qualidade. E aí a gente precisa também ter inspirações. Quem é que nos inspira, né? Exemplos de líderes que nos inspiram. Exato. Compra o livro dessas pessoas, acompanha essas pessoas nas redes sociais, né? Vê de que forma ela conduz a vida dela, a biografia dela, né? Quem é que te inspira? Porque nós aprendemos por modelagem.
por exemplos. Então, você vai ensinar as pessoas que você lidera através do seu exemplo, mas você também vai aprender. Então, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento, a gente puder te dar aqui algumas dicas, algumas práticas. Primeira coisa, Tia acabou de falar, faz uma lista de quem te inspira. Depois disso, o que é que você pode aprender sobre a vida dela? Livros, filmes, séries, a própria rede social dessa pessoa, não é? Essa é a primeira questão. Ver de que forma eu posso modelar o comportamento de alguém, que significa imitar, literalmente. Eu vou falar aqui do meu chefe, né, do professor Jodilton, que para mim é uma inspiração, mas principalmente porque ele sempre foi muito cuidadoso ao ensinar. Inúmeras vezes, vou falar um exemplo aqui para vocês. Eu cheguei e entreguei a ele uma tabela, né, uma lista de pessoas que ele me pediu, de professores, eu acredito. E aí ele falou, olhe, eu vou lhe ensinar aqui como deve ser uma tabela, como deve ser uma planilha, para que você aprenda e não faça mais errado. Eu estou falando de uma situação muito simplista, mas o líder, ele precisa orientar. Ele precisa ser essa pessoa que a gente encontra orientação ou uma indicação para a orientação. Exatamente. Então, esse ser acessível é muito importante. Imagine, a porta do seu líder está sempre fechada. Você não consegue dialogar, você tem medo de ser verdadeiro, de falar o que você sente. Não é verdade? Verdade. Professor Jodilton, um abraço para o senhor, dizer que de fato o senhor é uma grande inspiração, um grande líder. De verdade, para todos nós. Eu aprendi com ele uma coisa, né, que é nunca a gente conversar com uma pessoa só. Nunca ficar com um aluno só na sala, né? Hoje, quando o aluno fala pra mim, eu quero falar com a senhora, ei, peraí, fica aqui, menina, fica aqui outra pessoa, né? Porque isso é muito importante. Mas voltando pro que você falou, Ti, de fato, talvez você esteja ouvindo a gente, esteja pensando, mas minha empresa não me dá condições, minha empresa não faz isso, minha empresa não faz aquilo. Olha, eu até entendo, eu sei que às vezes são questões sistêmicas, que emaranhados também na empresa, que fazem com que as coisas sempre continuem do jeito que estão. Mas precisa de alguém que quebre esse ciclo, né, de as coisas aqui sempre foram feitas dessa forma, e que você, no seu microespaço, na sua liderança, mude a relação com a sua equipe, para que você possa continuar avançando, se desenvolvendo, até que, pelo exemplo, sem palavras, né, mas com o exemplo, arrastando ali as pessoas pelo exemplo, você consiga ir fazendo diferente e quebrando aos poucos aquelas coisas que sempre foram feitas da mesma forma. O nosso tempo está quase acabando, mas eu queria passar aqui, Cassie, rapidinho, as estratégias, né, para a gente desenvolver líder. Primeiro, a gente já falou várias vezes, treinamento e capacitação, sempre. Sempre. Aí você vai, depois que você já fez a lista de quem você admira, modelagem, exemplos, leu tudo o que você precisa sobre aquilo, você vai começar a buscar treinamentos. Pode ser dentro ou fora da sua empresa. Esse podcast, esses programas são treinamentos. O pessoal estava aqui perguntando a gente se ia ter certificado, né? A gente ainda não tem como dar um certificado para vocês, mas eu tenho certeza que o mais importante é o aprendizado. Ponto 2, tenha um mentor, um coach, né? O orientador. Aquela pessoa que vai te ajudar a, primeiro, se enxergar, a observar os pontos críticos e a partir daí trabalhar, que é o que você faz. Isso. Eu trabalho com mentoria de profissionais que desejam evoluir na sua carreira ou conseguir um emprego ou transicionar a sua carreira. Então, se você precisa disso, marca um horário na minha agenda para a gente poder conversar e entender de que forma eu consigo te ajudar nesse processo. Vale a pena, viu, gente? Eu sou prova disso. Feedbacks e avaliações contínuas. Exatamente. Quer se na minha empresa não tem um sistema de feedback, de avaliação de desempenho, mas será que você não poderia, através de conversas informais, pedir a outros líderes e ao seu gestor maior como você está, de que forma você pode melhorar? Se você não tem nada disso, né, pede ao seu mentor feedbacks constantes, as pessoas que estão te acompanhando, né, verifica se um colega de uma outra empresa, um amigo seu, não pode também te dar alguma assessoria, né? E tem um ponto importante, Cassie, que às vezes a gente só enxerga o feedback como algo crítico, negativo, mas o líder, ele também precisa dar feedbacks positivos, dar retornos sobre o desenvolvimento, né, que parte aí da motivação, né? O outro vai se motivar a partir desses retornos.
Exatamente. Uma outra técnica é o que a gente chama de job rotation, que é justamente fazer com que essa pessoa, esse gestor, esse líder, ele passe por diversas posições para que ele vá aprendendo, né, sobre diversas óticas, o impacto de cada setor para o resultado geral. Então, o job rotation é um programa estruturado para que você possa adquirir mais complexidade ao lidar com diversas posições na sua empresa. Um ponto positivo é a educação contínua, mas eu quero dizer para os líderes, você que identifica que o seu liderado precisa se desenvolver, diga a ele, olha, trabalhe isso em você. Olha, tem esse curso que é importante para o seu desenvolvimento. Tem esse livro, tem esse podcast, né? O nosso podcast em especial, encoraje a sua equipe a se desenvolver, a aprender. Isso é lindo. Eu tive uma chefa maravilhosa, a professora Lúcia, que ela me dava artigos para eu estudar. Ela falava, Ti, acho que você poderia se desenvolver aqui, dá uma lida nesse artigo, estuda. Ela me encorajou muito a fazer uma especialização em políticas públicas, nas questões pedagógicas. Foi ela que me trouxe para a educação. E hoje eu sou grato porque houve esse incentivo. Isso é maravilhoso. Tem que ter alguém que olhe pra gente e diga, você precisa melhorar, né? E atender a esse convite, a esse chamamento de melhorar, ter humildade para pensar, realmente eu preciso disso, entender que você pode aprender através de livros, programas, né? Utilizar o seu tempo de forma mais intencional, parar de perder tanto tempo com as redes sociais, ou se a rede social é uma forma de você adquirir conhecimento, conteúdo, eu também acredito nisso. Rever quem você segue, rever quem são suas inspirações, não é? Consumir de forma intencional o que está ali, também no YouTube, também em outros locais, vai fazer com que você invista mais o seu tempo em você e na sua carreira, que a gente falou no episódio anterior. Seja egoísta com a sua carreira e também com o seu desenvolvimento de habilidades. Perfeito. Para você que está em casa, para você que está assistindo a gente pela TV, pelo Spotify ou pelo YouTube, precisamos desenvolver líderes e sermos nossos próprios líderes também. Não é isso? Exatamente. Se você quer desenvolver essa competência, você pode começar lendo, né, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Eu acho que ele é um exemplo muito bacana de como é que a gente pode, de fato, influenciar as pessoas. Não, esse livro é um clássico. Todo mundo tem que ler. Cassie, vamos falar de alguns líderes que são os nossos patrocinadores. Primeiro a gente tem a Riqueza. Maravilhoso. Exatamente. Felipe, obrigada pelo apoio de sempre. Intervídeos, que está com a gente o tempo todo. Sim. A Marcante também. Exatamente. E a Rede SDP TV, que também está com a gente nesse projeto de levar o Você Precisa Falar com a gente para o Brasil e fora dele. Pessoal, um abraço. Até o próximo episódio. Tchau.